Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Clube Távola Redonda. E hoje eu tô trazendo um conto de Machado de Assis, que foi lido há algum tempo atrás e rendeu muitas reflexões. O nome é Pai contra Mãe. Nada mais oportuno do que falar sobre esse conto no dia de hoje. Eu tô gravando agorinha, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e vocês vão já entender por quê. O livro originalmente ele foi compilado em uma coletânea chamada Relíquias da Casa Velha, mas eu comprei esse livrinho aqui, ó. Aqui são vários contos, mas olha, amareladinho do tempo. Vários contos machadianos. Quando eu li Pai contra Mãe, a princípio, só o título, eu achei que era uma questão de briga conjugal, alguma coisa, alienação parental, pai contra mãe que atingiu psicologicamente o filho. Não. Machado, ele confunde logo no título, né? Pai contra mãe. Mas quando você vai ler, você se surpreende, porque é uma história absolutamente. A palavra é estarrecedora. O adjetivo que eu tenho que dizer é estarrecedora. Eu fiquei estarrecida quando li esse conto. Vamos lá. Ela se passa justamente na questão da época da escravidão. E ele começa dizendo que a escravidão, a primeira frase de Machado é que a escravidão deixou ofícios e aparelhos. Então, lembremos que Machado de Assis é o mestre da ironia. Um dos traços da sua literatura, do seu gênero, dentro do realismo, que ele faz brilhantemente, é a ironia. Nessa ironia, ele traz as reflexões e o questionamento moral. Quando ele coloca aqui ofícios e aparelhos, ele faz uma crítica à forma como os escravos eram tratados, né? Como os senhores tratavam seus escravos. E que era comum naquela época, como você passa hoje numa loja aí de 199, enfim, lojas lá no centro, no shopping, nas vitrines, era comum você, na época, encontrar aparelhos vendidos de tortura para os escravos. Era coisa comum. Era coisa comum ser vendido assim, né? Abertamente. E um dos aparelhos que ele coloca muito, logo no primeiro parágrafo desse conto, é o aparelho que prende o pescoço, a gente vê nas novelas de época, né? Que tratam do assunto, ou nos pés. Mas ele especificamente ele fala de uma máscara de Flandres. Lembrei até do Homem da Máscara de Ferro, né? Na história europeia. No caso, a máscara de Flandres, ela só tinha abertura nos olhos, a abertura aqui no nariz para respirar e a boca era tampada, a pretexto de evitar a embriaguez dos escravos. Porque Machado coloca que eles costumavam tirar os vinténs dos senhores, né? E comprar bebida. Então, ele, ironicamente, ele coloca que com a máscara de Flandres, duas coisas eram salvas ali. A honestidade, que evitava que esses escravos tirassem esse dinheiro, e ao mesmo tempo evitaria a embriaguez. Então, Machado coloca isso como uma. Quem lê vai perceber sutilmente a sua ironia. Quer dizer que para salvar os valores maltrata o ser humano? Para salvar, para reforçar, digamos, propagar, né, disciplinar em relação à honestidade, digamos assim, maltratavam o ser humano com essa máscara que feria e que machucava. Começa logo aí. Mas o assunto principal, ele entra com a questão da escravidão e falando sobre os instrumentos usados para chegar a uma pessoa, o personagem principal, na verdade, Cândido Neves. Quem era Cândido Neves? Um homem do povo na época, né, na escravidão. Como tantas pessoas, ele não foi uma daquelas pessoas que Brás Cubas a vida, que saiu para estudar no exterior e tinha uma vida, digamos, favorável, financeiramente falando. Mas ele era um homem do povo, como tantos e tantos que nós conhecemos. Só que tinha uma coisa, ele não tinha emprego certo, não era porque ele não fosse habilitado, é porque ele não queria, ele não se ajustava em emprego nenhum. Era um fanfarrão na vida, né? Aqui levava a vida como se fosse uma eterna brincadeira, não levava nada a sério, o chamado fanfarrão. Se vocês virem nos livros de época, vocês vão encontrar muito essa palavra, fanfarrão. Patuscadas. Só gostava de brincadeiras, né? Farras e tudo. Alguém conhece uma pessoa assim? Isso era no século XIX? Não, isso é um padrão comportamental inerente a muitos seres humanos, independente da época, que leva a vida numa eterna brincadeira, não leva nada a sério. Mas um dia, Cândido Neves se apaixonou por Clara, uma moça simples, uma moça humilde, que costurava para ganhar vida juntamente com a sua tia Mônica, órfã. Clara era órfã, vivia com a tia. Se apaixonaram, resolveram casar, e a tia Mônica, embora soubesse que ali não havia muito futuro, mas ela ficou calada, porque tia Mônica também gostava de patuscadas, de brincadeiras. As amigas de Clara quiseram adverti-la se aquilo realmente era conveniente ou não, aquele casamento.
aquela união, porque ela não tinha, ela era uma moça muito pobre, não por isso, mas pela situação de realmente de batalhar pela vida, de construir alguma coisa. Ela já não tinha muita coisa, mas era uma moça trabalhadora, costurava juntamente a tia. Mas ao mesmo tempo, o Cândido Neves, que deveria ser o arrimo de família, né? Estamos falando do século XIX. Hoje, uma inversão de papéis, em que muitas mulheres cuidam das suas casas, o que não é o ideal. O ideal são os dois realmente contribuírem, né, para o sustento da casa e viverem bem, diga-se de passagem. Mas estamos falando do século XIX, um chefe de família, um rapaz para casar, que até hoje, deve ser assim também, ter condições de assumir a sua família, né? Assumir a sua esposa, seus filhos, enfim. Mas ele não tinha. Cândido Neves começa a perceber os danos de ter levado uma vida em brincadeiras. Né? Ele tentou trabalhar no comércio, mas por orgulho, não foi porque ele foi demitido, por orgulho ele não queria servir as pessoas. Ele mesmo se saiu do trabalho. Ele tentou fazer vários ofícios, mas aquilo não era para ele. Ah, porque ganhava pouco? Ah, porque não se ajustava? Enfim, uma pessoa que zombava com as oportunidades. Olha só. Mas chegou o momento dele assumir a sua própria vida ao lado de uma esposa. O que aconteceu? Não encontrou nada. E naquela época era comum a questão de vocês devem saber, eu acredito que sim, que era comum o emprego naquela época, era a busca por escravos que fugiam das fazendas. Né? Eles fugiam, então os senhores pagavam uma boa recompensa, muito boa recompensa, mas algumas, às vezes, eram falsas, viu? No jornal, assim, eram meio falsas. Mas pagavam, digamos assim, que foi o caso, esse caso em si que eu vou comentar agora, para que trouxessem esses escravos. Então ele começou a se especializar, digamos, como para capturar. Ele capturava escravos fugitivos. E isso passou a ser a renda da família, né? Digamos, a renda da família. E ela, na verdade, não parava de costurar, dia e noite. Em um determinado momento, a pergunta da tia Mônica tinha sido muito direta. Como vocês, que não conseguem se manter, pensam em ter um filho? Pois é. Clara diz que, e daí? Há muitas crianças que nascem, que têm a comida certa à mesa. Por que não nós? Mas a tia Mônica lembra, sim, mas esses pais, esses homens, têm empregos seguros para manter as suas famílias. E Cândido Neves, que passa semanas sem um vintém. Eram elas que costuravam para manter aquela casa, manter os custos que tinham no dia a dia. Mas a gravidez veio. Ficaram felizes? Ok, ficaram felizes. Mas logo tia Mônica diz, mais uma conversa certeira ali, chamou os dois, principalmente, obviamente, Cândido Neves. O que vocês pretendem fazer quando essa criança nascer? Eu sugiro que ela vá para a roda dos enjeitados. E o que era a roda dos enjeitados? Sim, ela existia aqui no Brasil. Eram instituições, digamos, que ficavam dentro de orfanatos, asilos ou então Santa Casa de Misericórdia. Era uma instituição, organização, digamos assim. E lá essas crianças ficavam para que elas pudessem ser adotadas ou não. Quem sabe quais foram os destinos dessas crianças, que muitas foram colocadas. Era uma roda realmente, colocavam aqui a criança, girava, e do outro lado uma freira pegava essa criança e sabe só o que acontecia. Com muita sorte, eram bem criadas por famílias com recursos. Os pais rejeitaram prontamente, era muita dor para eles, muita dor. Mas a dona Mônica, a tia Mônica, na verdade, ela não conseguia ver outra solução, a não ser essa. Porque os três eram adultos. E a criança, o que faria? Como ela poderia sobreviver naquela condição? O dono do imóvel onde eles moravam bateu na porta e deu 5 dias para que os aluguéis, aliás, atrasados, fossem pagos. Caso contrário, eles teriam que desocupar o imóvel. O desespero foi total. Tia Mônica ainda tinha um contato, digamos assim, com uma senhora com certo recurso que tinha um quarto lá nos fundos e conseguiu, por um tempo, ficarem lá. A criança nasceu. Tia Mônica disse, se você não levar essa criança para a roda dos enjeitados, levo eu. Cândido Neves, ele disse, vou levar. Apenas está chovendo, eu levo no dia seguinte. Cândido Neves o fez. No dia seguinte, com muita dor, sob a tristeza, as lágrimas da mãe, de Clara, como mãe, obviamente, claro que sim. E ele como pai. Ele amava aquela criança. Realmente ele amava aquela criança. E ele colocou no braço. Mas só que uma coisa tinha acontecido. Naquela busca de escravos fugidos, ele observou que tinha uma escrava fugida chamada Arminda, cujo resgate dela valia 100 mil réis. Ele cresceu os olhos, tentou ainda procurar, mas nada. Então foi nesse contexto que ele acabou desistindo e tendo que levar o filho para que ele não passasse tanto sofrimento, total escassez. No caminho para a roda dos enjeitados, ele parou
em algum ponto e viu essa escrava fugida. Ele viu. Ele correu a uma farmácia, pediu para que o farmacêutico segurasse o bebê, que voltaria para pegá-lo. Mas o farmacêutico, mas como? Não, por favor, só fique com essa criança. Por gentileza, por favor, eu volto para resgatá-lo. E ele saiu no encalço dessa escrava fugida. Ele saiu e ela foi surpreendida por Cândido Neves, que logo enlaçou o seu pescoço. E ela diz: por favor, senhor, não me leve de volta pro meu senhor. Não me leve. Eu estou grávida. Eu estou grávida. Não me leve. Ela queria ser livre. Ela era propriedade realmente daquele senhor, mas ela queria ser livre, como tantos, né? Como um zumbi, né? Conta a história. Ela queria ser livre, queria criar aquele filho. Não sei como aconteceria, mas ela queria. Ela se deu esse direito, ela fugiu. Mas ele não escutava. A única coisa que Cândido Neves pensava era nos 100 mil réis do resgate dela. Por favor, senhor, não me leve. Por favor. Cândido Neves arrastou, pôs a corda e levou até ao seu dono. Bateu a porta e perguntou: essa é a escrava fugida, Arminda? É essa mesma. Prontamente o homem deu o dinheiro a Cândido Neves. Só que foi tanto esforço, ela se bateu tanto, foi tanto sofrimento de não querer ir e chorando e tanta súplica. Ela passou mal, muito mal. Que é dramática essa passagem do livro, é tão dramática que ela acaba abortando. O filho é expulso, o feto é expulso. O dono meio que desesperado com aquela situação, mas queria a escrava de volta. Cândido Neves nem se atentou para esse aborto, para o que aquela pobre mulher, aquela mulher estava passando. Ele só queria o dinheiro, porque queria salvar o filho dele. Correu para a farmácia, resgatou a criança e conseguiu quitar ou adiar, né, a situação dele, né, porque era uma constante, ele não tinha nada certo. Mas naquele momento ele conseguiu resgatar o filho dele porque ele já tinha esse dinheiro em mãos. A questão era o título, pai contra mãe. Ao contrário do que eu pensei no começo, que era um casal brigando em litígio, não. Era o pai do garoto, da criança em questão, de Clara e Cândido Neves, contra essa mãe, essa escrava grávida que tinha fugido para se dar o direito de ter uma vida em liberdade. Pai contra mãe. A questão moral de Machado que ele coloca. Tem uma passagem no final do livro que diz assim, acho que a Dona Mônica fala assim: nem todas as crianças vingam. Como assim todas as crianças vingam? Como ela vingaria naquela situação, diante de toda a opressão que ela estava vivendo? Ela não teve escolha, ela foi resgatada. A questão irônica e reflexiva e moral é que, a questão moral, o que uma pessoa faria numa situação dessas, né? O que, se fosse uma situação dessas, para salvar o seu filho, faria o que ele fez? Machado de Assis coloca essa situação, né, para o leitor. O que você faria? Né? Se por um lado você diz, nossa, é um homem desalmado, ele não ama criança, ele não teve nenhum tipo de empatia, ele não ama, não pensou nela como mãe, mas ele pensou de uma forma muito distorcida, mas ele pensou como pai. Moralmente falando, é muito delicada essa situação. Foi horrível o que ele fez. Mas se alguém disser também que ele amava o filho, não é verdade, porque ele amava tanto que ele fez passando por cima, ele não pensou duas vezes para fazer esse ato cruel, a maneira torta dele para conseguir salvar a família dele, mas em detrimento de quê? Em detrimento de uma mulher que acabou abortando. Então, esse é o conto Pai contra Mãe, que coloca a questão moral. Primeira questão moral, a reflexão. Uma questão também mais além, digamos, outros temas aí subentendidos, a questão da escravidão, a crueldade da escravidão, né? A questão também que deve ser relevante, a questão da autorresponsabilidade. Segundo ponto, autorresponsabilidade. Como uma pessoa que não... Como é importante uma pessoa ter responsabilidade pela sua vida, porque se ela cuida da sua própria vida, ela vai ter condições de proporcionar o melhor para os que virão, que estão ao seu lado, uma esposa, um esposo, os seus filhos, no caso, era o caso de Cândido Neves em relação aos seus filhos. Então, a questão da autorresponsabilidade e responsabilidade pela vida, de construir a sua vida com tudo que de bom que ela pode ter, é individual. Então, Machado de Assis, ele coloca realmente a questão da moral, da escravidão, a questão do comportamento, dos valores humanos aí em xeque. Quais são os valores que moveu esse homem?
o amor à família, mas em detrimento de quê? A não valorização de uma vida, de um sentimento, né? Daquela mulher que tão somente quis a liberdade de ter seu próprio filho. E naquele momento, a vida dela não valeu nada para ele, né? A vida do filho dela também não valeu nada. Ele só quis o oposto, salvar a vida do próprio filho dele e a família dele. Então, é uma balança equilibrada, de uma certa forma equilibrada, mesmo com toda a crueldade. Crueldade, né? Bem cruel aquilo ali. Foi bem cruel, muito chocante, muito estarrecedora essa história. Então, gente, é isso, né? A questão dos valores, a questão da responsabilidade, né? Porque ele não tem um pingo de responsabilidade, os valores dele também são distorcidos na hora de se tratar dos seus, em detrimento dos outros. E a questão de planejamento, de pensar no futuro, era o que Cândido Neves não fazia, nem tão pouco clara. Daí eles terem se dado tão bem, eu penso. Então fica como um tema, um subtema aí, a questão do planejamento, a responsabilidade pela sua vida, para que não se viva uma situação tão horrível como aquela que eles passaram, mas que a responsabilidade de estar com aquela vida era deles, principalmente de Cândido Neves, que deveria ser o provedor, estamos falando do século XIX, porque a Clara já trabalhava muito, né, como costureira, mas era uma pessoa sem recursos. Então, a terceira reflexão que fica aí é do planejamento do futuro, para que se possa planejar uma família para que se tenha o melhor. É um subtema também extraído de Pai contra Mãe. Fica a dica de leitura, de reflexão profunda, porque Machado é mestre nisso. Ele ironiza e joga realmente a questão da moral para que a gente reflita sobre, né? O que nós faríamos, o que realmente dá para ser feito, o que realmente se faria numa situação dessas. Vai depender dos valores de cada um, não é verdade? Vai depender dos valores de cada um. E também fica a reflexão do que aconteceu no passado, né? Porque a vida vale muito e não há que se ter sofrimento, nem de um lado e nem do outro. Há que se construir vidas sólidas, vidas muito felizes. E é isso, gente. Obrigada por ter ficado até agora. Se inscreva no canal, outros livros virão, muitas análises e reflexões. Bem-vindos ao Távola Redonda.